Os homens não bateram, porque há muito naquela cidade ou país a polícia não precisava bater para entrar. Não traziam mandados judiciais. Há muito os mandados tinham perdido a razão de ser. Não havia um Estado de direito. Havia o Estado não direito. Olá, sou Maílson do perfil Notas de um Observador e hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente. Hoje a gente vai discutir o conto Os Homens que Descobriram Cadeiras Proibidas, do Inácio de Loyola Brandão, e o cenário diferente se justifica porque a gente tem convidados. No vídeo de hoje, a análise vai ficar por conta dos meninos do canal Lidos e Curtidos, o Fernando e o Moisés. Mas antes de dar a palavra para os meninos, trazer as considerações deles, eu queria convidar vocês para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, no Ser Linguagem e no canal Lidos e Curtidos, acompanhar a gente nas redes sociais, deixar as impressões de leitura de vocês, deixar o que vocês estão achando do nosso projeto e trazer esse afeto que a gente tem recebido ao longo do mês de abril e deixar nosso coração mais quentinho com os comentários e o afeto de vocês. Só para contextualizar um pouco do comentário que os meninos vão trazer, gostaria de falar um pouquinho sobre o Inácio de Loyola Brandão. O Loyola, ele é um contista, romancista, jornalista e ele é um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Diferente da nossa escritora de ontem, ele foi convidado, ele foi inserido dentro desse grupo por conta da sua obra. Ele foi considerado a partir da sua obra. Ele recebeu um prêmio Jabuti em 2008 e um prêmio Machado de Assis em 2016, que fez com que foi a partir desse prêmio que ele foi considerado para compor a ABL a partir de 2019. Ele foi um escritor que escreveu durante o período da ditadura militar no Brasil e seu primeiro romance, por conta da censura, não pôde ser publicado no Brasil. Foi publicado primeiramente numa versão italiana, logo em seguida tendo uma tradução para o idioma original que ele escreveu logo em seguida. Sobre o conto, né, só para trazer um resumo do conto para vocês. O Cadeiras Proibidas vai contar a história de uma família, né, que nós não sabemos quem são. Eles estão no momento de jantar e nós temos dois agentes da polícia, né, que chegam à casa deles sem mandato, sem informação nenhuma e começam uma inspeção atrás de alguma coisa. Como o título já denuncia, né, eles encontram uma cadeira, e essa cadeira, segundo o sistema, segundo as normas, é uma cadeira proibida. E a partir daí a gente tem diálogos entre esses agentes e esse sujeito, né, e eles vão conversando sobre a existência e a ausência da cadeira, sobre o porquê que a cadeira é proibida, informação que a gente acaba não conseguindo, e a gente vai percebendo em que contexto essa história se passa, que sistema essa sociedade possui e que reflexões, né, a gente vai levantando a partir desses diálogos, tá? Agora eu passo a palavra para os meninos e a gente vai conversando com eles, entre aspas, né? A qualquer momento eu posso aparecer por aqui, fazer algum comentário. E é isso. Até logo. E aí, Maílson, tudo bom? E aí, Dalton, tudo bom, gente? Olá, pessoal do Ser Linguagem. Obrigado pelo convite, Obrigado, né? gente. De estar participando do Veda, dos contos. E eu gostei muito do conto que a gente foi convidado. Eu também gostei muito. Nossa, muito bom. Achei o assunto bem polêmico, muita confusão. Dá muito assunto. Dá certinho com a gente. É isso Dá certinho mesmo. com a gente. E como é o nome do conto? Os homens que descobriam cadeiras proibidas. Exatamente, os homens que descobriam cadeiras proibidas. E o que acontece? Tá uma família dentro da casa, né? Parece que num jantar e de repente chega a polícia. Sem avisar, sem mandado, sem nada. E começa a vasculhar a casa e encontra uma cadeira. E cadeiras são proibidas. Isso. Sabemos por quê? Não. Entendemos o porquê? Também não entendemos. Não entendemos. Mas o que acontece é que cadeiras são proibidas. Aquelas pessoas não podem ter cadeiras dentro de casa. E também não podem questionar o porquê, não podem saber porquê. Não podem nem pensar do porquê. Porque é tudo proibido. O pensamento é proibido. Nesse país, nesse mundo que eles vivem, o pensamento também é proibido.
fora as cadeiras e fora tantas outras coisas que no livro não cita, mas deixa entender que, né, eles estão vivendo numa ditadura. Esse livro, ele foi escrito, o livro do Cadeiras Proibidas foi escrito em 76, então tá na cara que foi uma crítica, uma dura crítica à ditadura da época, né, que o Brasil ainda vivia e viveu até 85. Esse livro, ele é impressionante porque ele retrata isso de uma forma muito inteligente. Ele tem diálogos muito ricos, um diálogo sarcástico, né, debochado entre o chefe da família em que o policial invadiu a casa e o próprio policial. Na verdade, são dois policiais, o chefe da casa e a família que também está na casa. Mas o diálogo é mais travado entre esse chefe de família e esse policial ou esses policiais. Só que o tempo todo que a gente vê o diálogo, a gente vê que é um diálogo entre uma pessoa e uma outra pessoa. Como assim? É como se fosse o diálogo entre a população e o sistema. Então é muito interessante isso, porque é uma luta ali que há, né? Entre tem essas uma dualidade, né? E na fala do texto tem sempre o ser ou não ser, pode ou não pode, estou ou não estou aqui, que é uma coisa muito tendenciosa, né? Que é muito conveniente. É conveniente, é seu bel prazer, né? São regras que só existem quando é muito conveniente, só funciona quando é pro Estado, para alguma coisa assim. E o que eu mais achei engraçado nesse texto, interessante, é que ele é muito atual também. Muito atual com o momento que a gente está vivendo. Sim, se você for olhar aí o coronavírus, né? O que está acontecendo com o coronavírus. A atitude do governo mediante essa pandemia que está ocorrendo lembra muito esse texto, que só é conveniente quando é pro bem do Estado, né? Para os ideais que eles possuem. Os governantes do país fazem o que é conveniente para eles. Eles não estão nem aí para a população, não estão nem aí para o que a população vai sofrer, o que a população vai passar. O que é conveniente para ele, ou seja, o lado econômico, o lado financeiro, é o que está valendo. Não estou dizendo para vocês que eu acho errado a gente também pensar na economia, que a economia vai ficar bamba nesse momento, vai desestabilizar. Mas o que eu estou dizendo é que eu acho que há uma importância muito maior, na minha cabeça, acredito eu, tá, gente? Eu acho que há uma importância muito maior na vida humana do que na economia. A economia a gente pode resgatar, a vida humana não. E naquele tempo, aquela ditadura da década de 70, eles utilizavam muito pela força, né? Tanto que eles invadiam sem autorização, né? E já hoje em dia não é assim. É uma forma diferente de ditadura, uma ditadura mais velada. Né? É uma ditadura gente boa, né? Assim, porque é uma ditadura que a população mesmo é que escolhe estar nela. A população mesmo é que se emburrece, que pede a volta do AI-5, a volta do AI-5, a volta da ditadura. É uma memória muito curta, né, da população, é incrível. Interrompendo um pouquinho o comentário aqui dos meninos, só para contextualizar um pouquinho a questão do AI-5, né, o Ato Institucional número 5, ele foi instituído em 68, no governo do Costa e Silva, e ao contrário do que a maioria das pessoas, né, que têm participado dos atos políticos pedindo a volta do AI-5, ele é considerado por alguns historiadores, no caso eu trouxe uma fala da Lilia Schwartz e da Eloisa Starling, eles consideram esse ato, esse período do AI-5, uma intimidação pelo medo. Ele não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura militar contra a oposição e a discordância. Ou seja, nós temos um documento público que autoriza a violência, desde que você seja contra aos pensamentos e às ideias, às ideologias do Estado vigente. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, esse não foi uma ditadura dentro da ditadura. Esse posicionamento político-ideológico ele foi construído ao longo dos anos. E como sugestão, eu deixo o podcast da Folha de São Paulo, Presidente da República, que ele vai contar um pouquinho dessa história e a gente pode perceber dentro desses episódios, na sequência dos episódios, como
que esse pensamento de ideologia de totalitarismo foi crescendo com o passar das presidências. O retrato de hoje é como se a população não aprendesse. Não aprendesse. Né? É como se o sistema educacional hoje é muito diferente de antigamente. O sistema educacional hoje, gente, a maior parte da população tem acesso a um sistema pobre em relação à cultura, em relação ao aprendizado. É uma educação muito paupérrima, uma educação de baixa qualidade. A maioria, né? Eu não estou generalizando. E os governadores se valem dessa maioria para convencerem essa população com aquele discurso acalorado dele, etc., a fazer o que, né, ele quer, a fazer o que ele sabe que vai ser bom para os ricos e não tão bom para eles. Eu vejo que a educação ela foca mais em outras coisas, do tipo, vamos estudar para passar no vestibular, vamos estudar para fazer medicina no futuro. Por um objetivo de curto prazo, você diz, né? Não é nem um objetivo para passar, não é um objetivo de fazer daquele ser um ser pensante, um ser questionador, um ser questionador que saiba questionar, que saiba desconfiar e estudar e se aprofundar em alguma coisa para que tenha sua opinião própria. Pronto, nisso eu acho que a educação tá precária. Tá precária. Né? Tá precária no Exatamente. sentido também, mas principalmente nisso. Principalmente nisso. Não sei se na década de 70 já era assim, ou se tinha mais esse respeito por fazer o indivíduo pensante. Sobre esse ponto da educação, né, levantado pelos meninos durante e pós a ditadura militar, eu gostaria só de enfatizar 2 pontos, né? O primeiro, que nesse período nós temos uma série de modificações da estrutura educacional e dos direitos sociais, então a gente tem muita coisa acontecendo em paralelo. Dentre elas, principalmente no campo da educação, nós temos a construção, né, de uma estrutura educacional mais tecnicista, mais voltada para o mercado de trabalho. Estrutura essa que a gente consegue perceber até hoje com a presença dos institutos federais, a questão dos estudos tecnológicos em paralelo com educação básica, ensino médio, enfim. Agora que essa ditadura velada, ela tá de uma forma mais branda, que não usa da força, mas sim de fazer você pensar que você tem o controle, assim estamos hoje. Assim estamos hoje. Eu acredito que antigamente tinha uma educação melhor. Bom, a gente sempre escuta dizer que os colégios públicos da época eram uma outra coisa muito diferente dos que são hoje, né? Isso eu sempre ouvi falar dos meus pais, sempre ouvi falar. Em colégio público pra... Eu também não, mas é o que se escuta, pelo menos, de relatos de pessoas que estudaram na época e que veem a educação atual, de professores mais antigos que já eram professores da época e que são hoje. Enfim, gente, não é isso que a gente veio falar do vídeo, né? A gente veio dizer mesmo sobre o livro, falar sobre o livro, mas ele trouxe todos esses pensamentos pra gente, então a gente também não podia deixar de dizer. Uma coisa que eu achei muito interessante é que tem um momento do conto que o dono da casa, ele sente medo de pensar, né? Porque se ele pensar, ele pode de alguma forma mostrar pro policial que ele tá pensando e aí... Na verdade, ruim pra ele. No livro tá dizendo mesmo isso que você tá dizendo, que ele tem um medo de pensar. Só que eu diria pra você que quem tem medo de pensar é o policial. O dono da casa, ele tem medo de manifestar o pensamento dele. Pensar, ele já pensou. Ele já sabe que aquilo não tá certo, que aquilo ali tá desgovernado de alguma forma, que aquilo ali não está lógico, não está justo. Ele já pensou, ele só tem medo de passar. Quem tem medo de pensar realmente é o grandalhão lá do policial, que se diz um estudioso, perito nas matérias lógicas, né? Uma coisa assim. E ele não quer pensar na verdade, porque todo momento que o dono da casa tenta falar com ele, tenta conversar com ele sobre alguma coisa um pouco mais profunda, tenta questioná-lo, mostrar, olha, você está se contradizendo aqui e ali, o cara não... Ele barra, ele bloqueia, ele não quer saber do que o cara quer falar. Ele quer seguir aquilo que ele foi treinado, adestrado a fazer. Você sente isso? Sim, e lógica é uma coisa que não tem no conto, não tem lógica na conversa, não tem lógica em por que não poder ter uma cadeira. O que é a cadeira nesse conto? Pois é, a gente tinha pensado antes, né? A gente primeiro imaginou que pudesse ser
a escolha de um objeto que não tivesse nenhuma lógica não poder ter, não né? poder ter. O que de mal faz uma cadeira? Mas depois, parando para analisar, a gente percebeu que a cadeira ela pode ter vários significados. A cadeira pode ser um local de poder, a cadeira pode ser por exemplo, a cadeira de um juiz, a cadeira de um governante, o trono de um rei, tudo isso é cadeira. Então, eu acho que aquela retirada daquela cadeira da casa é tipo, eu vou retirar o seu poder, porque agora o poder está todo conosco. O poder está todo comigo, policial, com os governadores, com quem está aqui. Vocês não podem fazer mais nada, vocês aqui já não mandam em nada. A população aqui, ó, é lixo. Eu acho que foi isso que eu entendi. Eu acho que a gente pode tomar, né, esse entendimento da cadeira como um local de poder. Né? Isso mesmo. Eu acho que pode. E é engraçado também que o conto ele foi tratado como uma distopia, mas está hoje aqui, né? Sim, é impressionante como aquilo foi tratado como uma distopia, mas ele foi escrito numa época em que isso acontecia. Que isso acontecia e que hoje acontece de novo, só que de outra forma. Se ele foi escolhido como um gênero distopia na época, com certeza foi para tentar despistar de alguma forma, né, a censura militar. E conseguiu, né? Porque a censura... E conseguiu. Ninguém pensava. Inácio de Loyola Brandão tá aí vivo até hoje. Voltei rapidinho só para uma última interrupção antes do final do comentário dos meninos. Só para lembrar que essa escrita durante o período de ditadura, de repressão, de totalitarismo, não é exclusividade do Loyola Brandão. Muitos escritores que viveram durante esses períodos, escritores e artistas, se utilizaram dessa arte, da sua arte, para denunciar esses atos de violência, de opressão. E apesar do Loyola Brandão usar a distopia, e alguns dos mais famosos também usar a distopia como estratégia de denúncia, muitos outros usaram metáforas, fábulas, e eu trouxe alguns nomes só para deixar vocês aí com gostinho e para que vocês saibam que esses escritos foram pensados a partir desses momentos históricos importantes dentro da nossa sociedade, tá? O George Orwell com Revolução dos Bichos, Antônio Calado, que é nacional, Caio Fernando Abreu, Érico Veríssimo, Alígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, todos esses têm publicações que denunciam o movimento, né, o momento histórico de opressão dentro das suas obras escritos e publicados nesse período. E parece que tem outra parte que o policial fala assim, o dono da casa diz que entendeu o que ele quis dizer, que vai acatar. E aí ele fala assim, muito bem, se todos agissem como você está agindo, obedecendo tudo que eu peço, meu trabalho seria muito mais fácil. E isso lembra de outra distopia, onde as pessoas, a população, está seguindo tudo que o governo quer. Qual seria? O Fahrenheit 451? Para quem não leu, o Fahrenheit 451 é uma história distópica e que trata a queima de livros, a proibição de livros. Entrou-se num consenso entre a população quis isso, é importante dizer isso, porque é um detalhe à parte da história. A população da história desse livro quis queimar os livros, eles não quiseram mais ter informação, a culturas, não quiseram mais ter acesso a qualquer tipo de estudo, informação, não quiseram mais se aprofundar, porque isso trazia o quê? Tristeza, trazia uma angústia, dor, sofrimento, porque toda mudança, quando a gente para questionar alguma coisa, quando a gente deixa de ser um cachorrinho de orelha baixa, acatando tudo que se diz, é uma coisa mais difícil. A gente se vê quase que numa obrigação moral de mudar aquilo, de ver, não, peraí, isso aí não tá certo, isso aí não tá bacana, isso aí não tá justo, eu preciso fazer alguma coisa. E nesse período há um sofrimento, né? A gente pode ver também na época da ditadura isso, quantas pessoas foram torturadas, quantas famílias perderam seus entes queridos, quantas pessoas sumiram, gente, no mapa, sumiram do mapa. E em Fahrenheit 451, as pessoas, elas buscam agora a felicidade e o prazer apenas por coisas supérfluas. E hoje, muitas pessoas estão agindo assim. Com certeza. Não é querendo desmerecer o entretenimento, nem a futilidade. A gente precisa delas também. A gente sempre precisa de tudo para poder ter uma boa qualidade de vida, né? Mas,
as pessoas hoje em dia esquecem essa parte do governo e começam a acreditar em fake news, né? Que é como se fosse outra pandemia que tivesse. É uma pandemia do fake news, gente. Isso é uma pandemia, é uma pandemia à parte do coronavírus. São várias formas de haverem manipulações nas ações da gente. E isso é uma espécie de controle, sim. Isso é uma espécie de ditadura, sim. É uma ditadura velada, é uma ditadura em que você não tem aquele discernimento em que está sendo comandado, mas as pessoas agora não estão mais acreditando em jornalistas sérios, que se formaram, que estudaram, que já têm algum nome na praça, para acreditar em notícias de pessoas que falam no microfone e nem mostram a face em certos vídeos do Facebook ou do WhatsApp. Vídeos totalmente cortados, sem um contexto, e acreditando, e ao invés de olhar, por exemplo, no caso do coronavírus, para os países que estão do lado, com tantas mortes, com tanto sofrimento, não, preferem acreditar em coisas que o mito falou. Pois é. Mas voltando ao livro, né, que é o assunto principal. Uma pergunta. Você acha que a população da década do livro, da década de 70, tá muito diferente da de hoje? Você acha que a de hoje está mais alienada que a de 70? Ou que a de hoje, apesar do avanço tecnológico, ela não tem a mesma cultura que a de 70? O que é que tu interpreta disso? Olha, Zé, é uma pergunta muito, muito, muito ampla e muito difícil de responder, porque tudo depende de que área estamos falando. Então, por exemplo, se você for ver vídeos, certos vídeos de reportagens antigas, de pessoas da década de 80, digamos, né, da década seguinte, da de 70, falando sobre homossexualidade, falando sobre o que elas acham de pessoas da periferia irem para a praia, você vai ver que eram pessoas com uma mente muito atrasada. Porém, se você for ver a população lutando pelos seus ideais, indo contra um sistema ditatorial em que foi o que foi de 64 a 85, for ver os comunistas da época, como eles estavam tentando salvar a democracia, e ver como as pessoas estão fazendo hoje, não tem nem comparação. Me parece que as pessoas voltaram a ficar alienadas. Mas também a gente tem que ver um diferencial. Na época, a ditadura foi muito mais na cara, diferente da de hoje, que é velada, como a gente disse. Então, é muito mais complicado das pessoas perceberem, notarem certas coisas que têm acontecido hoje do que na época. Ou se é porque na época foi muito mais fácil de se enxergar o que estava acontecendo do que atualmente. Ou se o governo agora usa do entretenimento uma arma para cabestrar... De meios de comunicação, né? Impressionante. Se na época a ditadura barrava certas coisas de irem ao ar numa TV, por exemplo, hoje em dia eles não barram, mas eles criam novas notícias falsas, as fake news. Não barram, né? Ou então eles até deixam, mas dizem que tudo que aquilo foi dito é mentira, provando por A mais B, com notícias falsas, que aquilo está errado, que aquilo está divergente da realidade. E como essa coisa de WhatsApp é relativamente nova, Facebook, etc., e a fake news mais nova ainda, as pessoas estão caindo feito um patinho. A fake news é nova. É muito fácil as pessoas caírem, é muito fácil as pessoas acharem que aquela é a realidade. E outra, normalmente essas fake news são feitas com discursos muito acalorados, de pessoas indignadíssimas, fingindo que estão quase que chorando por conta daquela coisa falsa que está acontecendo. Inflama, né? No livro nós temos um personagem que ele tenta a todo custo não declarar o pensamento dele, mas ele não consegue. Ele acaba manifestando, se expressando através de perguntas pro policial. E a gente precisa de mais personagens assim na vida Nós real. precisamos de mais personagens assim. Evidentemente, ele fez aquilo com muito medo, mas fez. Saiu. Tanto era a certeza que ele tinha que aquilo não estava certo. Ele podia até não saber qual seria o correto, mas ele sabia que aquilo não estava bacana, que aquilo ali não era legal. E ele falou, sabe? E o policial ficou sem ter o que pensar, porque o policial não queria pensar. Ele só queria bloquear. Ele falou, não, você não vai me confundir, é isso e ponto. E é isso, gente. A gente queria agradecer novamente o convite
Ficamos lisonjeados de estar participando Muito. desse Veda, que inclusive me fez voltar às leituras. Também, eu tô lendo agora um livro tão bom, gente. Ei, Dalton, a gente podia fazer um vídeo desse. Que é um livro Os 100 Melhores Contos do Século XX. Eu tô adorando. Eu Que tenho eles muita coisa pra mencionaram no contar. vídeo de ontem, inclusive. E agora a gente vai se despedir. E um beijo. Um beijão pra todos vocês. Tchau. E Até a nos próxima. esperem lá no Lidos e Curtidos. Se voltarmos. Mas mesmo que não voltemos para o YouTube, a gente tá no Insta. E volta e meia a gente faz uma live, tá certo? Lidos e Curtidos. É isso aí. Beijão, gente. Tchau. Tchau. Bom, gente, esse foi o vídeo sobre os homens que descobriram cadeiras proibidas, com a participação do Fernando e do Moisés, do canal Lidos e Curtidos. Espero que vocês tenham gostado desse formato. A ideia era fazer um formato de live, chamada de vídeo, que houvesse uma interação, mas as tecnologias nos impediram de fazer nesse formato, então a gente teve que improvisar de última hora. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de curtir e compartilhar tudo que a gente está produzindo aqui durante o projeto. Não esqueçam de visitar o canal dos meninos. Eles estão sempre ativos no Instagram também, no @Lidos e Curtidos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com mais um vídeo no projeto Clube do Conto Veda. Até mais, tchau!